que ele vem para matar mesmo. Milésimos de tiro por segundo, fração de segundo. Mas é para matar, pastor? É sim. Mata a carne e vivifica o espírito. São 39 no primeiro pente e 27 no segundo pente. E não precisa botar alongador não. Não precisa metralhadora. Não precisa aquelas Uzi, né? Aquelas alemã, que são as melhores que tem. Não precisa nada disso. Só basta a gente fazer assim. Mata todos os demônios que se levantam contra a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo de número 24. Primeiro livro que abre o Novo Testamento. Como eu falei, Mateus, Marcos e Lucas são livros sinópticos que têm a mesma ideia de escrita. Essa passagem que nós vamos ler agora é uma passagem escatológica, escatos, que em grego quer dizer, o traduzido para nossas letras, os acontecimentos das últimas coisas, estudo das últimas coisas, escatologia. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esses acontecimentos que Jesus já falava há anos. E nós vamos aqui no contexto que ele colocou em meu coração e vou trabalhar nele bem longe. Vamos, em nome de Jesus, contextualizá-lo até o 42. Mas nós só vamos ler, em nome de Jesus, do 3º ao 6º, para introdução da nossa pregação. O tema dessa palavra, mais uma vez, é preparem-se. Amém? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, música Moisés, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua e do fim do mundo? 24:3. Amém? 24:3. Louvado seja Deus, exaltado seja Ele para todos sempre. E Jesus, versículo 4, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Deixa a Bíblia aberta em nome de Jesus. Amados, essa conversa em particular que Jesus teve com os discípulos abre um pensamento na vida dos historiadores, dos teólogos, professores de teologia. E em um dos seminários, um pastor perguntou ao professor quando é que aconteceria o milênio. O professor se levantou e disse: o milênio, ele se iniciou quando Jesus enfrentou a cruz no Calvário. Então esse 1000 anos para Deus, como se fosse um dia como 1000 anos, há uma diferença exacerbada de tudo aquilo que nós vimos e o que nos acontece diariamente. Tudo que nos acontece e acontecerá, Deus ele já sabia. É por isso que ele enviou teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que nós alcançássemos, por intermédio de Cristo e as nossas condutas, a nossa salvação. Se essa é uma carta escatológica, ou seja, escatos, os últimos acontecimentos, significa que Jesus estava lá, mas ele estava visando esta geração.
E nós vamos ver, no contexto da palavra, o que esse texto ele quer nos advertir. A palavra de Deus, em todo o seu contexto bíblico, ela é palavra de advertência, para que nós venhamos a cada dia a nos colocar na dispersação do Espírito de Deus, que nós deixemos de viver a carne. Igreja, nós estamos vivendo o que eu vou relatar aqui em alguns textos, e nós temos que despertar a nossa mente para isso. Jesus, ele não teve essa conversa com os apóstolos aleatoriamente, não foi algo programado, porque ele já sabe de todas as coisas, mas ele estava falando naquele tempo de coisas que aconteceriam anos depois, centenas de anos depois. Nós estamos passando por um processo e não estamos dando muita ênfase para isso, em que isso que está sendo ou foi escrito aqui, foi lido agora, foi lido em diversas reuniões, em diversas assembleias, em igrejas por aí afora, é algo que nós estamos passando agora. Eu vejo as pessoas reclamarem, do preço abusivo, se não me falha a memória, 6 vezes de janeiro até cá a gasolina aumentou, principalmente aqui no estado da Bahia. Nós estamos vivendo uma transição terrível de comportamento, de hábitos por causa da Covid-19, a Ômicron e outras enfermidades que estão assolando a nação. Nós estamos agora apreciando por redes televisivas e por redes sociais a guerra da Ucrânia com a Rússia e com possíveis intervenções de outros países. Nós estamos vivendo, segundo a palavra de Jesus, a palavra rema, o próprio Jesus falando que era para não nos assustarmos, mas no entanto vigiarmos, porque é mister que tudo isso aconteça, para que a palavra de Deus ela se faça como sempre se fez notório. Quem muda de comportamento, quem muda de hábito, quem muda de pensamento, somos nós. O nosso Deus, ele não tem esses sentimentos. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente. Então, como eu disse, o tema dessa pregação é preparem-se pelas coisas que hão de vir. Versículo número 4 até o 14, ele vai sinalizar o princípio das dores. Tive essa conclusão devido àquilo que eu estava lendo. Não é obrigado que ninguém concorde, ou que todos não concordem, mas que pelo menos despertem. Se tiver outra interpretação, amém, mas que esteja na mesma conclusão que eu tive. Eu preciso viver verdadeiramente, não com, mas para Cristo. Olha o que diz o verso de número 4 ao 14. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Estamos vivendo essa época, igreja. Eu vou pausar alguns momentos. Estamos vivendo onde é que tem pessoas dizendo que é o próprio Cristo. A Bíblia nos relata acerca da antropocêntrica, pessoas que já vêm com seu smartphone, com seu Facebook, com seu Instagram, tirando a visão de Cristo e pondo a glória sobre si mesmo, vindo em igrejas para ganhar 500, 200, 300, 40 mil, com direito a hotéis, a coisas dessa natureza, puxando o saco dos pastores da casa para terem portas abertas para pegarem em outros lugares, com palavras formadas para enganar algumas pessoas, e eles estão se achando como se fosse o próprio Cristo, porque de uma certa forma pregam até Cristo, mas vivem a si mesmo. Então nós temos que despertar a cada dia para ver o homem e a mulher que está em cima do altar, se está fazendo ou não a vontade de Deus, ou se está querendo ser um semideus. Eu tirei uma dúvida
tão perturbadora com o cidadão, que alguns daqui da igreja até o seguem, manda para mim, eu apago. Quando manda eu apago, manda eu apago, manda eu apago. E o cidadão viajando o país inteiro. E eu vou relatar isso aqui mais uma vez. E de repente o cidadão chega no altar de uma determinada igreja e contesta alguns questionadores que pelas redes sociais contestaram aquela atitude daquele casal receber de uma mulher dizendo que estava com Deus, como se tivesse o Espírito Santo, e pôs a mulher, imagina, o marido dela está ali, ó. Levanta aí, malhado. Olha o tamanho do homem. Aí eu vou me debruçar nas costas dessa mulher, não assim, mas completamente colado. E ela vai ficar me rodando aqui na igreja, dizendo que é o Espírito Santo. Depois ele faz uso, ou ela, da mulher desse suposto pastor. E esse pastor de carteirinha que gosta de estar em cima de altares, pregando, ganhando dinheiro e fama, chegou na igreja desse cidadão e disse que essas atitudes são atitudes de Deus. Atos 2. Vou bater nisso até o último dia da minha vida. Batismo com o Espírito Santo consiste em falar em outras línguas. Eu já disse, de Gênesis a Apocalipse, se tiver um trecho, um único trecho, que sejam só de 2 linhas, que batismo com o Espírito Santo é pagode, é fanfarra, é quadrilha junina, ou espetáculos exteriores em cima dos altares e na igreja, eu largo o microfone, paro de pregar a palavra. Se me der em 2 linhas, não vem me falar de Davi trazendo a arca da casa de Obed-edom, que eu também dancei aqui na estante. Não venham me falar de Miriam. São danças seculares, corporais, movimentos corporais. E alguns que ainda se intitulam como Cristo, diz que traz avivamento para a igreja. Já vi pastores dizer, eu vou trazer avivamento para a igreja agora. Só quem pode trazer avivamento para a igreja é Deus. Homem nenhum tem o poder de trazer avivamento. O apóstolo Paulo já dizia, um planta o outro, até rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Está lá em Coríntios. Então ele já começa exortando e advertindo os seus servos. Porque virão muito em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Não estou me vangloriando da vida do cidadão, mas que a vida dele foi exposta aí. E viajava também o país inteiro. Uma coisa é a pessoa ser usada por Deus, outra coisa é a pessoa querer usar Deus. Deus ele usa quem ele quer. Balaão teimosamente, não tinha ninguém para Deus usar. Ele usar quem? Eu? Que nem tinha nascido ainda? Usou uma jumenta. Olha como fica o berço da jumenta. Imagina a jumenta falando com você. Mas tem idiotas que porque Deus usa, se acham alguma coisa. Como um profeta Isaías, se não me falha a memória, que eu diminua completamente e que ele cresça. Vai para lá, meu filho, vá. Vem para cá, Robson. Versículo de número 6 do capítulo 24. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão Rússia contra Ucrânia, ou nação contra nação, reino contra reino. Está lá na corte real, acho que na Inglaterra. Filho ficou um tempão sem falar com outro filho, ou seja, da rainha. Ficaram um tempo sem se falar, porque ele casou com aquela cantora. A cantora deixou de ser cantora, era da minha cor. Eles não concordaram muito e só foram se falar no enterro, não sei se do pai, da mãe, não sei. Então,
reino contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Vai em um dos 53 continentes africanos, vai em um deles, a maioria deles o povo padece de fome. E em quase todos os países, nós vimos falar sobre essa peste, que é a Covid-19. E terremotos em vários lugares, até aqui no Brasil, que tem placas tectônicas, não era possível, segundo a luz dos estudados, os estudiosos, que não podia ter terremotos. Em alguns lugares já tiveram alguns rumorezinhos de terremotos. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quem fala isso é Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Está acontecendo isso dentro desta igreja, quanto mais em outras. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade e pecado contínuo, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Está lá, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Por qual motivo Jesus ainda não voltou? Porque a intenção dele é de alcançar o máximo possível de almas para o teu reino. Aí se nós pegarmos, aí tem, já falei aqui, o pré-tribulacionista discute com o mesotribulacionista e discute com o pró-tribulacionista. Por quê? O pré-tribulacionista acha que o arrebatamento virá antes da grande tribulação. O meso acha que o arrebatamento virá durante a grande tribulação. E o pró-tribulacionista, que é o mais eficaz, acha que Jesus só vai voltar para resgatar a igreja depois que passarmos pela grande tribulação. E se nós olharmos agora do versículo 15 até o 29, nós vamos ver que há algo que traz uma grande analogia a tudo isso que eu falei aqui agora, ou uma grande semelhança. Olha o que diz: quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Está se falando do que? A não ser de uma grande tribulação, perturbação, investida, de coisa que nunca aconteceu e não haverá. Versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Porque nós temos agora o costume de às vezes falar, né, Renato? Dizer assim, poxa, parece que ontem foi o início do mês, já estamos quase no meado do mês. Às vezes eu estou com uma pastora em casa, estava com o Davi em casa hoje, assim, um filme engraçado. De repente já estava praticamente na hora de eu vir para a igreja. A tarde passou voando. A tarde passou de uma forma que eu fiquei, meu Deus, já são 17 horas. Versículo 9, não é isso? Perdão,
versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Para um pouquinho aí. Quantas pessoas aí está dando até o número do CPF? Adivinhando. Número da identidade. O diabo também tinha uma mulher lá, quando Paulo e Silas, se não me falha a memória, numa viagem missionária dele, uma mulher usada por 12 senhores. Em momentos alternados, ela adivinhava para aqueles senhores e eles ganhavam muito dinheiro. Acho que foi Paulo e Silas, se não me falha a memória. E quando eles passaram na rua, ele repreendeu aquela mulher e o demônio de adivinho dela sumiu, a ponto de eles serem presos, porque disseram que eles estavam trazendo perturbação à paz daquele local. Então não é Bíblia, às vezes você vê um homem fazendo alguns milagres, cuidado. Se você tiver intimidade com Deus, consulta ele, Senhor, é do Senhor, é do maligno. Quantas pessoas usam de profetadas e têm enganado centenas, dezenas e milhares de pessoas? Eu dou risada até hoje em um episódio que aconteceu com aquele gordo ali. Levanta aí, Cia. Cia com a aliança escondido, a mulher não viu, ele estava mais magro, porque depois que ele fez uma operação de coração, ele voltou, viu? Isso é ruim. Fez cirurgia de coração e voltou. O coração dele tinha uma brecha, grandona aberta. E Cia escondido com a mão assim, a mulher olhou para ele e disse, olha, Deus está mandando te dizer que vai te enviar uma varoa. Ele, de novo? De novo, Senhor. Menino do... Verso 25. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredites, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho. Vem cá, ele está falando de que aqui? Ele está falando de que aqui? Da sua segunda? Você não entendeu não? Se ele já estava ali. Olha o que ele está falando. Portanto, se vos disserem ele, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que está no interior da casa, não acredites, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele estava pregando para mim e para cada um de vocês. 28. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Não dá uma ideia de que é uma grande tribulação? Esse momento de vida, tudo isso que está acontecendo, porque pessoas vão ficar atônitas daqui a alguns dias, e já estão, e comem qualquer coisa que lhe dão, diferente de Daniel na Babilônia, e disse a ele, ao rei, ao chefe da cantina, permite que nós comamos a mesma coisa que comíamos em Israel. Não deixe que nós comamos essa comida babilônica, para que não nos contaminemos. Mas tem crente hoje que come qualquer porcaria que lhe dão. Nem toda. Esquece placa de igreja. Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Nem todos que estão em cima de altares faz a vontade de Deus ou vivem para Deus. Nem todos que estão dentro do cenáculo são
ovelhas do aprisco de Deus. Então, cuidado com o que te dão, para que você não se engasgue com o alimento que estão dando, para que você venha digerir. Aí, nós vamos falar agora da volta do nosso ressurreto. Ele mesmo que está falando, não são os apóstolos, não é em Atos, não são os profetas, é o próprio Cristo. Olha o que ele diz no versículo de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Tem escolhido de Deus aqui? Dá um brado de glória. Desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí ele diz assim, olha, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o varão. Igualmente, quando virde todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração se que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Olha que coisa interessante. Nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai, o Deus Todo-Poderoso. E como foi nos dias de Noé, olha para isso, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quando ele fala comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ele quer dizer, estavam vivendo dissolutamente, sem se preocupar com o amanhã, com o porvir, com o que irá acontecer com cada um de nós. Assim como Noé fechou a arca e não entrou ninguém, a não ser quem Deus determinou, assim será na vinda do Filho do Homem. Não vai subir qualquer um, não será arrebatado qualquer um, nem todos que estão nas igrejas estarão com ele no dia da glória de Deus. Então, louvado seja Deus. Onde eu parei? Hã? E assim, portanto, ou porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Aí ele fala assim, no subtítulo, o preparo para a sua vinda. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Como eu disse no início, antes de qualquer oração,
tem que haver uma vigilância. Vigilância, significa brechas fechadas, telhados não trincados, vida completamente no altar. Quando fala no altar, dá a alusão que é aqui. Não, vida no altar quer dizer na presença de Deus. Vida conforme aquilo que é pregoado, conforme aquilo que a Bíblia nos ensina. Então que nós ou vivamos com Deus, ou vivamos com o mundo, ou demos lugar aos céus, ou demos lugar ao diabo. Como o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, quando ele vai celebrar a ceia do Senhor, ou quando iriam celebrar a ceia do Senhor, ele exclama acerca de pessoas, se não me falha a memória, no 6 ou 7 capítulo, que ele fala que é certo uma pessoa ter um problema com alguém dentro da igreja e levar para discutir com pessoas que não são da igreja. Não há quem julgue na igreja. Ele chega a dizer: vocês não sabem que vocês hão de julgar os anjos. Então nós temos que dar lugar a Deus, espaço em nossas vidas para que Deus trabalhe, não o homem. Para que Deus mude o nosso comportamento, a nossa trajetória de vida, os nossos desejos carnais, as nossas convicções, para que Ele venha trilhar uma nova história em nossas vidas. Então o que é que esse livro escatológico está nos dizendo? O fim está próximo. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Como eu disse essa semana e vou repetir, nós nos preparamos para tudo. Aí eu perguntei à igreja: como é que está a tua bagagem, a tua mala? Talvez hoje aqui, sabe, a olho nu assim, é como se assim, ó, passa régua. A gente se prepara para uma viagem de uma forma, principalmente se for uma viagem de férias, né? E você vai ver lá na bagagem calcinha, cueca, sutiãs, meias, sungas, roupas de banho, roupas de noite, de dia e aquela coisa toda. E nós vamos para aquela viagem porque é algo que nós programamos, alguém programou para nós e é lícito que isso até aconteça para que nós venhamos nos divertir. É fato isso, e nós nos preparamos porque é a alegria da carne. Nós vamos nos divertir, vamos para Maceió, vamos para as Bahamas, vamos para os Estados Unidos, para onde quer que seja, nós vamos para aquele lugar nos divertir. Então prepara o melhor dentro da bagagem. Ninguém leva calcinha furada. Leva não. Ninguém leva cueca brocada. Leva nada. Meia rasgada. Leva. Tem gente que compra até novo para levar. Roupa nova, faz até dívida. Às vezes ganhou até a passagem de graça, mas se endivida só nas roupas que vão levar. Aí uma pergunta que fica no ar: quem é que não vai morrer aí? Levanta a mão. É uma viagem? A morte é uma viagem? De uma forma secular e de uma forma espiritual é uma viagem, né? Quando aquela mulher com seu filho, que vem trazendo ali da cidade de Naim, triste, Deus se encontra, estavam levando ele para uma viagem. Aí eu vou te perguntar: como é que está a tua mala, a tua bagagem para essa viagem? O que é que tem dentro dela? Você está também pegando o melhor e colocando dentro dessa bagagem? Você está comprando camisa nova, calça nova, cuecas novas. Às vezes é o casal, aí a mulher está lá arrumando, de repente a mulher: não vou levar isso aqui. Não, por que não vai levar? Eu vou vestir essas calcinhas velhas, eu vou comprar nova. Às vezes vai ficar no quarto do hotel só ela e o marido, mas quer comprar novo, porque está presenteando a viagem com as roupas íntimas novas. Está entendendo? Está pegando o que eu quero? Está pegando? Aí eu te pergunto: e nessa bagagem? Eu já vi pessoa dizer que Deus não é açougueiro para querer o coração. Isso é ignorância de sem tamanho. Também vai fazer essa bobagem.
Nós falamos do coração intencional, coração da vontade, coração do querer. Não é esse coração. O meu até doeu hoje pra caramba. Eu dei até o número da vida, David. Qualquer coisa, liga para um 90 aí. Liga para alguns amigos aí. Botei no áudio no celular dele, que nunca tinha doído como doeu hoje. Mandou terrível. Eu disse, se eu sentir alguma coisa aqui, papai, cair aqui, você pega o telefone aí e ligue. Como ele é esperto, eu deixei ele ir. Você pega e liga logo. Chama a vizinha aí. Não tem esse coração que eu estou falando. Não é disso. Eu estou falando do coração da vontade de Deus. Como é que está? Como é que está a tua bagagem? Como é que está a tua mala? Pastor, que mala é essa? É a mala do dia após dia de nossas vidas. Esta mala, diferente da mala de viagem de férias, ou seja, de que viagem for, que é só naquela ocasião, esta mala você tem que todos os dias observar para ver o que tem dentro. Se precisa tirar alguma roupa velha para pôr alguma roupa nova, então faz isso, porque assim como está escrito aqui, e não é nem o livro de Apocalipse, das revelações, mas é um livro escatológico, assim como está escrito aqui, vai chegar para mim e para você esses últimos dias, seja voltando Jesus em nós vivos, ou nós morrendo para Ele e ressuscitando para Ele. Fato é, todos que aqui estão irão experimentar o espírito da morte para fazer uma viagem. Essa não é para as Bahamas, Estados Unidos, para Maceió, para Morro de São Paulo, não, porque essa é de ida e de volta, que é uma de passeio. Esta viagem é uma viagem só de ida. Só que nesta viagem, olha para cá rapidinho, só hipoteticamente, se for de avião, de trem, navio, ela tem que seguir um ou outro caminho, porque há dois caminhos. Um caminho, porta larga, espaçosa, que nos levará ao inferno. O outro é de uma porta estreita, é da bagagem sendo revisada todos os dias. E que caminho é esse? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo de número 42 do capítulo 24. Repetir só para finalizar em cima disso. Em tudo que se foi dito por Jesus, há uma só posição que devemos tomar e uma única decisão. Vigiai, vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o nosso e o vosso Senhor. Então prepara-te, igreja. As coisas estão acontecendo. A Bíblia, ela falada por Cristo nessa época, tudo que aconteceu e que está acontecendo agora, Ele relatou em particular para os seus discípulos. Pestes, guerras, nação contra nação, reino contra reinos, pestes, fomes, terremotos e coisas dessa natureza. O princípio das dores nós já estamos atravessando. Aí, como eu falei, do princípio das dores, falei isso aqui essa semana, não foi? Até a volta de Cristo, nós não sabemos mensurar o tempo. Nós não sabemos, contabilizar, melhor dizendo, o tempo. Do princípio das dores, a tribulação e a volta de Cristo. Será que é em 3 anos? Em 5, em 7, em 10?
Então prepara a tua bagagem. Ah, mas é porque meu esposo, é porque minha mulher, é porque meu marido não deixa eu em paz, porque eu tenho que me preocupar com ele, eu tenho que me preocupar com ela. Aquele que não largar amor de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, por mim não é digno de mim. A salvação, ela é... Então vejamos o que estamos plantando, para sabermos o que iremos colher. Isso aqui passará tudo. O céu, que todos os dias, em dias ensolarados, é claro, sol, perdão, todos os dias, ele está aí, o céu. Sendo dia de inverno, verão, outono, primavera, ele está aí, o dia. Tudo isso, até isso, passará. Só não passará as palavras do grande Deus. Somos uma pequena partícula, sabe, em imensidão do mundo. E mesmo assim, Ele consegue com sua grandeza. Diz que a terra é como esse cabelo dos teus pés, tapete, ó, como isso aqui. Né? Se isso aqui, imagina aí, se isso aqui é esse cabelo dos meus pés, como é que eu, como homem natural, conseguiria ver as pessoas uma por uma ali, conhecer uma por uma, como cada estrela Ele conhece pelo seu nome. Mas ainda assim, Ele conhece cada um de vocês, cada um de nós. DNA, data de nascimento, quantos batimentos cardíacos bate em nossos corações por minuto. Tudo Ele sabe. Então que nós possamos, foi o que eu falei, preparem-se para os dias que virão. Como eu disse no início, está aqui. Não vou postar para o grupo porque é muito pesado, que tem criança, filhos e filhas de pessoas que pegam o celular dos pais. Não coloquei. A pessoa que faz indignado a revelação dessa situação desse pochá, ele pausa na hora que ele abre aquela, não sei o que dali para frente acontece. Como eu disse, há décadas atrás estão desconstruindo a família, o conceito familiar, tirando o poder paternal. Por isso que os nossos filhos estão sendo dominados pela marginalidade. Não respeitam mais em casa, preferem respeitar na rua, porque quebraram esse conceito, quebraram essa vertente, essa palavra de pai que manda e filho que obedece. Mas a minha, a tua casa, a minha, a tua família, elas foram feitas para servir ao Senhor. E que cada um de nós, em nome de Jesus, venhamos pensar a cada dia. Está aqui, né? Estamos aqui na reunião, na assembleia, ouvindo a palavra de Deus. Mas o dia de amanhã, quando vier, como você vai se portar? Vai voltar a fazer as mesmas coisas? Ou vai despertar para se preparar para uma nova vida? Que Deus possa nos abençoar e nos perdoar a cada dia, e que a palavra dele se renove cada manhã, que nós possamos alcançar pela sua infinita misericórdia o poder de viver eternamente com ele para todo sempre. Amém.